A paz seja nesta casa. Com a sua permissão, esta casa é o seu coração, a casa do Eterno. Agora, por que eu falo assim, com a sua permissão? É porque o Todo-Poderoso, ele deixou o homem com um certo livre-arbítrio. Então o homem tem direito de escolher o caminho que quiser seguir. Se é o caminho direito, assim seja. E se é o caminho torto, que não é direito, aí agora a responsabilidade da pessoa. Uma coisa sei, que cada coisa que nós faz, que nós fala, o Pai Celestial está ciente e nós recebe tudo segundo o que nós tiver feito por meio do corpo. Então, a paz seja nesta casa. Esta casa, com a sua permissão, esta casa é o seu coração, a casa do Eterno. Então, hoje, vamos continuar o assunto, sobre Elias, E foi falado referente a uma vez que ele ressuscitou um menino, Eu vou ler aqui no livro capítulo 17 de 1 Reis, do versículo 8 até o versículo 24. Vou fazer essa lição para nós ver mais claro as coisas, entender melhor, para você entender melhor. Agora você vai falar assim, por que repetiu? Não foi esse mesmo assunto que foi lido ontem? A repetição é para ajudar você a gravar mais, para você recordar bem aquilo que você ouviu ontem. Algumas coisas você vai ouvir hoje em um sistema de repetição, e isso é para te ajudar. Versículo 8 do capítulo 17 de 1 Reis, eu vou começar a ler agora para você. A viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta. O assunto é sobre esta mulher. Então veio a ele a palavra do Eterno, a ele quer dizer Elias. Aí falando para ele, levanta e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Então mandou ele morar naquela região. Aí explicou ainda para ele, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Esta mulher foi ordenada pelo Eterno para sustentar a ele, Agora versículo 10 e 11. Então ele se levantou, quer dizer, obedeceu, e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. Então ele viu aquela mulher, logo quando ele chegou naquela região, ali logo entrando na cidade, a mulher estava apanhando lenha. Esta mulher viúva, que era uma senhora que depois você vai ver no final aqui o que aconteceu com ela. E também com Elias. Aí ele foi, quando ele viu ela, pegando lenha, ele pediu para ela um pouco de água para beber, Então, e indo ela buscá-la, essa água que ele pediu, aí ele chamou ela de volta,
e pediu um bocado de pão, para que ela trouxesse para ele um pão na mão para ele comer. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então ele pediu para ela, aqui no versículo 10 e 11, significa que ele pediu para ela água e pão, água para beber e pão para comer. Então, versículo 12 e 13, porém ela disse: vive o Senhor, quer dizer, o Eterno, teu Deus, quer dizer, o teu Ulo, o teu Eterno, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha na panela, numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei esses 2 cavacos, mostrou para ele, né, que tinha pegado 2 paus de lenha, 2 cavacos e 2 paus de lenha, né, madeira seca para colocar no fogo. Aí ela mostrou, né, peguei esses 2 cavacos, né, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. A mulher estava completamente desanimada. É triste, viu, amigo? Quando uma pessoa está assim desamparada, sem ter esperança na vida, essa pessoa precisa de uma pessoa forte para ajudar. Foi o que aconteceu com ela ali. Ela estava desanimada, muito desanimada. Mas o que aconteceu aqui no versículo 13? Olha a resposta do servo do Eterno. Aleluia. Elias, o servo do Eterno, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia, Pai. Aí ele falou para ela: não temas. É o versículo 13 aqui. E Elias lhe disse: não temas. Aí mandou ela, né? Vai e faz conforme a tua palavra. Não tirou a ideia dela. Esse é um sistema psicológico que nós temos que usar. Nós nunca devemos tirar a direção de uma pessoa quando ele está falando com a gente. Ele está falando, escuta, não vai responder rápido, espera um pouco, se caso puder, nem responda na hora, deixe para responder depois. Então, foi isso que Elias fez. Ela falou desse jeito, ele falou: então você vai, faz como você falou então, né? Aí ele continuou o assunto com ela, e ainda explicando, depois que ele falou: faz conforme a tua palavra, aí ele falou: porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Quer dizer que era dentro de casa e ele estava, pelo jeito ele estava por lá de fora do recinto. Ali, o que aconteceu? Ele estava por lá de fora. Aí ele pediu para ela para fazer o bolo e trazer primeiro para ele um pedacinho pequeno, não pediu um pedacinho grande. Tem mais essa também, olha para você ver. Às vezes a pessoa é gulosa, a pessoa é cobiçosa, a pessoa quer ambicionar as coisas altas. O homem do Eterno, ele sempre ambiciona as coisas humildes. Eu tenho um vídeo feito sobre isso. Interessante, ele não pediu um pedaço de bolo grande, pediu um pequeno. Olha para você ver. Isso traz um exemplo muito maravilhoso para todos nós. Traz para fora. Depois, farás para ti e para o teu filho, Você traz primeiro para mim, um pedaço do bolo pequeno. Aí depois você vai fazer para você e teu filho. Aí veio a profecia do Eterno para ele, porque assim diz o soberano Yahu de Ashuru: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o soberano dê chuva sobre a terra. Essa foi a profecia. Então faz assim, você traz esse bolo, faz lá como você falou, mas só que disso aí você vai fazer primeiro para mim. Aí depois
você faz para seu filho, para você e seu filho. Faz para ti e para teu filho. E ela obedeceu. Aí veio a profecia, falou, porque nem a farinha da panela não acabará, e nem o azeite da botija não faltará, até que o Pai Celestial mande chuva sobre a terra. Bom, agora vamos ler o versículo, a resposta do versículo, né? A resposta do assunto, versículo 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Obediente, a pessoa obediente é maravilhoso. Isso é importante. Nós temos que procurar a obediência, respeitar as coisas que vêm para nós, que são importantes. Porque se nós não ser obediente, não respeitar aquilo, pode caber um grande prejuízo para nós. E assim comeu ela, né? Daquele bolo, daquele alimento, e ele e a sua casa, muitos dias, não faltou, porque ali o Pai eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó, muito abençoou aquele alimento. Então ali foi multiplicado. Agora vamos ler o versículo 16, 17. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do soberano que falará pelo ministério de Elias. Então foi isso que aconteceu, e aqui tem o testemunho dessa realidade. Então Elias era um homem guiado pelo Eterno. Versículo 17, a resposta do assunto. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que ele nenhum fôlego ficou. Significa que morreu. Adoeceu, a doença complicou e acabou o menino morrendo. Aí o que aconteceu? Veja aqui o versículo 18. Então ela disse a Elias, aí falou para ele, né? Que tenho eu contigo, homem de Deus, quer dizer, homem do Eterno? Vieste tu a mim para trazeres a memória a minha iniquidade? Interessante, por que ela falou isso, trazer a memória a minha iniquidade? Porque geralmente, quando acontece um castigo com a gente, acontece uma situação muito triste, o coração da gente muda, né? As emoções da gente mudam, os pensamentos da gente mudam. Mas muda como? Fica mais profundo. Fica mais profundo as emoções, fica mais profundo o sistema do pensamento, e fica mais profundo o sistema das emoções da pessoa. Então, por isso é que ela falou assim, né? Então, geralmente, ela logo ela disse isso para Elias. Que tenho eu contigo, homem de Deus, quer dizer, homem do Eterno? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade? Então, é isso que eu disse agora. Bom, e matares a meu filho, né? Você veio então trazer para mim um castigo, que de certamente eu fiz algum pecado. Cadê o pecado que eu fiz? Que você veio agora, né, trazer a minha iniquidade, a minha memória e matar o meu filho. O que eu fiz? O que eu fiz para uma situação dessa? É duro, né, meu amigo? Não é fácil. Aí o homem do Eterno permaneceu ali, firme, né? Veja a resposta do versículo, que é a resposta do assunto, desculpa, que é o versículo 19. E ele disse, dá-me o teu filho. Então ele pediu aquele menino morto. Dá-me o teu filho. Né? Pediu para ela. E ele tomou do seu regaço, quer dizer, do colo. Já foi falado isso lá no vídeo de ontem, né? De antes de ontem ou ontem, uma coisa assim. Então, e levou
para cima. Por que fala para cima? É porque geralmente, de certo, o quarto que ele morava era um sobrado, né? E eles, de certo, a mulher morava embaixo, né? E o sobrado era em cima, né? E o quarto que ele habitava era em cima. Pelo que está escrito aqui, significa isso. Então, possa que seja diferente, mas tem tudo a ver para esse tipo de explicação. Então ele levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava. Aí o que ele fez? Aí deitou o menino em sua cama. Será que você tem coragem de, por exemplo, se alguém chegar na sua igreja lá, aonde você dirige, e morrer uma pessoa, né? E o Eterno falar em seu coração que vai te dar poder para você ressuscitar essa pessoa, mas só que você vai ter que pegar essa pessoa e levar morto e pôr ela na sua cama. Será que você tem coragem? Meu amigo. Então, as coisas de antigamente eram muito diferentes de hoje. A fé das pessoas era muito forte. E se a pessoa não encontrar o Eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó, meu amigo, nunca vai encontrar essa fé. Nunca vai encontrar, porque o mestre mesmo falou, credes no Eterno e credes também em mim. Quando você crê no Eterno de todo o seu coração, é a hora que você crê no mestre, em Yahushua. Então, o versículo 20 agora. E clamou ao Eterno, e disse, ele levou o menino, colocou na cama, né, o menino morto, e clamou ao Eterno, e disse, ó soberano, meu Eterno, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho. Então quem é que matou aquele menino? Foi o Eterno, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que matou aquele menino. Mas a morte vem pelo Eterno? Tudo é pelo Eterno. Ele mata e ele faz viver. Entendeu? É por isso que o homem não pode matar nada, porque o homem não pode fazer, não tem poder para tornar a fazer viver. Agora o Eterno não, ele mata porque ele tem poder para tornar a fazer viver. Entendeu? Agora o homem na terra não, o homem só mata, só vai destruindo. Esse que é o problema. Por isso que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, tem um versículo lá, no capítulo 20 de Êxodo tem um versículo que fala assim, não matarás. Nós não podemos matar nada, mas o Eterno sim, ele pode matar e ele pode fazer viver. Então, com a mão ele fere, com a outra ele cura. Aí ele falou isso, né? Quando ele falou essa palavra, que o Eterno tinha matado o filho daquela mulher, o que aconteceu? Ele se mediu sobre o menino. 3 vezes, fez uma medição lá sobre o menino 3 vezes. Eu não sei como é que foi essa medida, mas ele mediu 3 vezes, né? E clamou ao Eterno, e disse, ó soberano meu Eterno, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Então a alma do menino saiu, né? Porque se fala que era para entrar, é porque tinha saído. Que aquilo que não é que não saiu, não tem necessidade de entrar. É verdade? Se tem necessidade de entrar, é porque saiu. Se estava ali e depois tem necessidade de entrar, é porque saiu. Porque se não tivesse necessidade de entrar, é porque não tinha saída. Então, quando a pessoa desencarna nesse mundo, a alma sai. Então, foi falado no outro vídeo sobre esse assunto. Eu acho que você aprendeu bem lá, né? Que fala sobre a reencarnação e tal.
a ressurreição e assim por diante. Então, aí o versículo 22, graças ao Altíssimo, diz assim: e o Eterno ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Aí o que aconteceu? E Elias tomou o menino e o trouxe ao quarto a casa. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. E o deu à sua mãe. E disse-lhes: vês aí, teu filho vive. Quer dizer, olha aí, você estava preocupada, nervosa. Aí seu filho agora está vivo. Então foi resolvido o problema. Então Elias era um homem cheio de poder. Você vai aprender muitas coisas sobre Elias. E maravilha, viu? Muito maravilhoso. Vai ser falado sobre o tempo que ele depois ele aparece lá na vida de João, né? Depois você vai ver, mais tarde, quando a gente preparar, o Pai Celestial preparar outro vídeo, então aí você vai aprender tudo sobre Elias, todas as coisas que fala na Escritura referente a Elias, você vai aprender. Então, aí quando ele entregou o menino vivo para ela, aí sabe o que ela falou? Ela falou desse jeito. Aqui o versículo 24, então fala bem claro. Então a mulher disse a Elias, falou para ele: nisto conheço, nisto que? Quer dizer, naquele milagre que aconteceu de fazer viver o filho dela. Ah, é verdade, é isso aí mesmo. Então, ela diz: nisto conheço agora que tu és homem do Eterno. Quer dizer, homem de Deus, quer dizer, homem do Eterno. E o que ela falou mais a outra palavra? No final, isso que é interessante. Olha bem, ela diz desse jeito: e que a palavra do Eterno, aqui está a palavra do Senhor, mas a palavra do Eterno, quer dizer, a palavra do Soberano, na tua boca é verdade. Agora, meu amigo, o que significa esse assunto? Foi muito importante. Olha bem, a mulher recebeu o milagre. Elias passou por algumas dificuldades no começo, porque a coisa foi séria, que você viu aí, eu leio aí, né? Aí no final veio a vitória, né? Aí ele deu o menino vivo na mão dela, né? A alma do menino voltou, a alma do menino reencarnou sobre o menino de novo, né? Que estava lá morto. E ele entregou a ela o menino e falou aí, ó, seu filho está vivo, seu filho vive. Aí ela falou para ele: nisto eu conheço agora que tu és homem do Eterno e que a palavra do Eterno na sua boca é verdade. Agora, o que significa isso? Muitas das vezes alguém chega falando com você: ah, eu sou crente, eu sou evangelho, eu sou isso, eu sou pregador, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Então você tem que ter cuidado. Muito cuidado, porque às vezes a palavra do Eterno na boca dessa pessoa, ela não tem condições de ser verdade, porque às vezes essa pessoa está falando somente pela boca, mas às vezes não é sincero no coração, porque quando você fala a palavra do Eterno com sinceridade no coração, então você se dispõe a guardar todos os mandamentos do Eterno, de Abraão, de Isaac e de Jacó, e não seguir os espíritos levianos. Você vai seguir a direção, aleluia, do Eterno, Todo-Poderoso, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que antes dele nenhum se formou e depois dele nenhum outro haverá. Então esse Todo-Poderoso que todos que estão no céu adoram, e eu aqui na terra adoro também,
Então, e você também deve adorar. Então, o que acontece? Esse Todo-Poderoso, aleluia, Pai, Ele manda os seus anjos, seus espíritos puros, poderosos, aleluia, os espíritos que são do super bem, a te ajudar você. Manda servir você. Esses anjos, esses espíritos, Ele manda servir você. Ah, mas aonde está isso? Você lê no livro de Hebreus, capítulo 1 e versículo 14, tá bom? Porque os espíritos, aleluia, celestiais, eles são nossos irmãos, aleluia. E também todos nós somos alunos por o seu Filho amado, Yahushua HaMashiach, que é o maior de que nós, que trouxe para nós a felicidade de nós conhecer o verdadeiro nosso Pai Celestial do céu. Por isso que ele falou, o Pai, para orar o Pai Nosso e falar assim, Pai Nosso que estás nos céus. Ele podia ter falado assim, o meu Pai que está no céu, né? Não, ele falou assim, Pai Nossos, Pai Nosso, quer dizer, Pai dele, Pai meu, Pai seu, Pai dos anjos, Pai dos espíritos, Pai de todos, o eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é esse que eu sirvo. Então, meu amigo, quando você encontra esse eterno, você não serve mais os espíritos livianos. E 3 coisas aparecem lá da sua cabeça, do seu coração e dos seus direitos. 3 coisas. Esse negócio que fala aí de demônio, de diabo, de satanás, isso aí não existe mais na sua cabeça. Certo? Porque quem existe na sua cabeça é o eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Somente enviando os seus anjos, aleluia, enviando a sua misericórdia, o seu Espírito Santo, né? Para salvar você, para educar você, preparar você para chegar ao paraíso. O Altíssimo que te abençoe e te guarde. E assim aguardamos a nova oportunidade que o Pai Celestial vai nos dar para ainda continuar nesse assunto sobre Elias. Então, Elias, presta bem atenção, hein? Elias era um homem cheio do poder, né? E esse poder que estava em Elias era o eterno, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é esse poder que está na minha vida hoje e também deve estar na sua vida amanhã. Felicidade, o Altíssimo abençoe.